Paz, irmãos, que Deus abençoe sua vida e a sua família. Eu quero falar sobre o assunto de peculiar, bom para nós, que somos filhos e filhas da parte de Deus. Eu quero deixar um versículo que está lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 4, onde Paulo vai afirmar algo interessante a nosso respeito. Mas como fomos aprovados por Deus, para que o Evangelho nos fosse confiado, assim falamos não como para agradar aos homens, mas a Deus, que prova o nosso coração. Olha que interessante, amados irmãos. O apóstolo Paulo, na carta Tessalonicenses, ele vem dizer que Deus nos confiou o Evangelho da sua graça, o Evangelho da remissão dos pecados, da salvação das almas, da libertação, dos prodígios, das maravilhas, das coisas inabaláveis. Deus nos aprovou, Deus nos confiou essa graça de anunciarmos as boas obras de Deus, de anunciarmos as boas aventuranças de Cristo na terra. O que me chama a atenção é que Deus confia em você. Você que está me ouvindo agora, Deus confia em você. Ele confiou o Evangelho de Cristo a você para você fazer boas novas na terra. Ele te chamou em Jesus e Ele te aprovou em Jesus Cristo. Mas agora tem uma parte interessante nessa carta que eu quero comentar com vocês. Não como para agradar aos homens, mas a Deus que prova o nosso coração. Quantas das vezes, irmãos, que nós estamos buscando agradar aos homens e deixamos de agradar a Deus? Talvez nós falamos, eu estou agradando aos homens para não haver atrito ou para não haver consequências. Mas aí, o que nós estamos fazendo? Nós estamos agradando a Deus ou agradando aos homens? Se nós agradarmos aos homens, eu estou dizendo, irmãos, preste bem atenção no que eu estou falando, não estou dizendo no ponto de fazer confusão, fazer brigas, fazer dissensões. Não, eu estou falando na parte de agradar a Deus, cumprindo o Evangelho de Cristo na terra, sendo servos e servas de Jesus. Porque tem muita gente que se diz cristãos, que é uma vergonha. É uma vergonha para o Evangelho. Até mesmo o apóstolo Paulo fala sobre isso. Tem muitas pessoas que têm dons, que têm talentos, que têm obras na presença de Deus, mas que quando é analisado dentro do Evangelho de Cristo, é uma vergonha. Porque ele faz confusões, brigas, dissensões, ataques. Jesus não nos chamou para isso. Jesus nos chamou para evangelizar, para pregar a palavra, para salvar as almas, curar as feridas, libertar os cativos, levar a humanidade à cruz de Cristo. Porque é lá na cruz que a obra da salvação acontece. Ele nos chamou e nos confiou o Evangelho de Cristo, que nós temos que pregar e anunciar. Mas tem muitos que estão usando isso para atacar algumas pessoas. Tem muitos que usam o Evangelho de Jesus Cristo para atacar as almas que estão sofrendo nas mãos do diabo. Quantas almas, irmãos, estão sofrendo nas mãos de Satanás? Mas ao invés de elas encontrarem conforto e segurança no Evangelho de Cristo de algumas pessoas, elas encontram mais ataques ainda. Elas encontram ainda mais distanciamento do Evangelho de Cristo. Tem muitas pessoas, irmãos, que estão passando por dificuldades espirituais, físicas, emocionais, e elas precisam de receber a graça de Deus. Jesus Cristo, irmãos, em nenhum momento da sua vida aqui na terra,
ele ofendeu alguém. Pelo contrário, Jesus sempre acolheu a todos. Jesus sempre abraçou a todos, as prostitutas, os ladrões, todos. Mas só que tem um detalhe, um ponto a qual nós devemos levantar. Sempre ele acolhia, perdoava, mas ele dizia uma coisa: não volte a pecar. Não volte a cometer pecados. Mas hoje em dia o que acontece? Nós estamos vendo cristãos atacando os pecadores. Porque Jesus... Aí vem mostrar a Bíblia. Você não pode fazer isso, fazer aquilo outro. Sem antes abraçar, sem antes acolher. Não estou dizendo que você tem que se aliar ao pecado do mundo. Não. Mas você tem que ser um cristão, porque foi confiada a nós a pregação do Evangelho de Cristo. Mas tem muitos que estão ofendendo as pessoas através do Evangelho de Jesus. E é por isso que tem muitas almas que não são salvas. Nós temos que entender, compreender e buscar uma maneira, pela graça de Deus, entrar nos corações das pessoas, irmãos. Jesus demonstrou isso para nós. Ele era um Deus de amor, um Deus de paz, um Deus de graça. Mas nós não podemos agradar aos homens, eu digo de qual forma. Tem pessoas que já sabem o caminho de Cristo, já serviram a Jesus, que saíram, e tem muitas pessoas ainda servindo e agradando essas pessoas. Mas o que nós temos que fazer é o certo, é agradar a Deus e buscar agradar ao Senhor Jesus pela pregação do Evangelho e não agradar os homens. Porque quando nós agradamos os homens, nós desagradamos a Deus. Quando nós deixamos de agradar a Deus, nós agradamos aos homens. Você está entendendo, compreendendo o que eu estou querendo dizer? Que é preciso nós termos uma balança daquilo que convém e daquilo que não convém. Nós não podemos ofender as pessoas com o Evangelho de Cristo. Nós devemos amar as pessoas com o Evangelho de Cristo, mas nós também devemos não agradá-los dos seus pecados. Mas nós devemos amá-los. Porque isso vai ser reprovação para nós, se nós agradarmos as pessoas do mundo dos seus pecados. Nós temos que mostrar o caminho de Cristo e amar, mas não fazer obras para agradar os homens. Nós temos que fazer obras para agradar a Deus, porque essa é a vontade de Deus em nossa vida, que nós venhamos fazer a sua obra com amor, com graça, com autoridade. Porque Deus prova o nosso coração. Muitas das vezes nós deixamos de falar alguma coisa da parte de Deus para uma pessoa, você fala, essa pessoa vai ficar chateada comigo. Essa pessoa nunca mais vai olhar no meu rosto. Mas eu quero te dizer uma coisa, é melhor uma pessoa virar o rosto para você estar falando a verdade, do que Deus virar o rosto, as costas para você. Que você possa nesse dia analisar, pensar, refletir. Quem nós estamos agradando? A Deus ou aos homens? Mas digo mais uma vez, reforço mais uma vez. O Evangelho de Cristo tem que ser anunciado e pregado. Com amor, com carinho, com graça, com abraço. Mas nós não podemos agradar os homens. Nós não podemos alimentar o pecado no coração dos homens. Nós temos que mostrar o caminho, mostrar a salvação, mas também nós temos que mostrar o amor pelo próximo. Não agradando aos homens, agradando a Deus. Tudo que você for fazer, faça para agradar a Deus. E Deus amou o mundo de tal maneira, dando seu Filho unigênito, para que todos que nele crescem fossem salvos. Porque a condenação já está no mundo.
Que Deus em Cristo Jesus abençoe você e sua família. Que você possa ser uma pessoa aprovada por Deus em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe.